Você não descansa, não deita somente com coisas materiais que você pode comprar. Tendo você uma cama muito boa, um travesseiro de penas, de plumas, nem sei falar porque eu não tenho, um cobertor daquele bem fofinho, você tem, você compra. Mas se você não tiver paz e descanso no Senhor, você tem insônia e você não consegue dormir em paz. O sono e a paz e o descanso, quem te dá é Deus, o seu Senhor, o seu pastor, o seu amigo. E Ele está aqui nessa noite. E se você está aqui, nem me importa porque você veio, me importa saber que foi Deus que te trouxe aqui, porque você escolheu a boa parte e porque Ele quer confirmar o que já está escrito na palavra. Ele cuida de você, mesmo que você esteja em meio a um deserto. Águas de descanso. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O pastor, ele fazia um trajeto com as ovelhas. Veja que tem um curral, passa pelo deserto, para depois chegar nas águas tranquilas, ou chamada oásis. Então, Davi, ele sabia, porque ele era pastor, ele fazia esse caminho. E para chegar nas águas tranquilas, ele precisava atravessar o deserto que estava no meio. Desertos, montanhas, vales. Mas uma coisa Davi sabia, e isso facilitava a compreensão dele. E é essa compreensão que Deus quer trazer nessa noite com esse salmo. Curral, deserto, águas tranquilas. Ele sabia que depois do deserto, ele chegaria nas águas tranquilas. Era uma confiança que ele tinha, porque ele conhecia o trajeto. Quem melhor, com mais propriedade, poderia falar do que o próprio Davi? Refrigera a minha alma. Queridos, um restaurante, quando você vai no restaurante, você vai em busca de alimentar o seu corpo, correto? Você vai comer fisicamente. Mas somente Deus pode alimentar a nossa alma. Por exemplo, você procura quando você precisa de cuidar do seu corpo, da parte física, passando mal. Mas e a sua alma? A quem você procura para trazer esse refrigério? Eu sei que aqui nós estamos numa igreja considerada 4 paredes, né? Templo feito por mãos de homem. Mas aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa do Senhor. E é aqui que você procura cuidar da sua vida espiritual, da sua alma. E é somente o Senhor que pode trazer esse refrigério. Se você sente fome, você come. Se você sente sede, você bebe água. Está passando mal, vai no médico. Mas e quando a sua alma está muito inquieta? E quando a sua alma precisa de um refrigério porque você está passando por uma situação tão difícil? E quando a sua alma não para de gritar e pedir socorro, só o Senhor pode trazer esse refrigério. Deixa eu contar para vocês rapidamente uma situação em que na nossa vida pode faltar, mas o Senhor não falta. Quando Sofia estava internada, faltou para ela a saúde, correto? Porque a gente estava em pecado ou porque Deus estava castigando. Era um propósito de Deus. E eu precisei de muitas coisas, o favor de Deus, a provisão de Deus nessa situação, porque a situação era muito complicada e muito difícil. Deus realmente queria mostrar que só Ele mesmo poderia fazer, sem que ninguém tivesse mérito. E não tinha uma vaga da UTI para ela. E ela estava provisoriamente em uma sala, em um quarto.
equipamentos, todos os acessos. O pastor Wilson sabe como funciona. E era perigoso. Não era um lugar próprio para isso. Nós precisávamos de uma vaga na UTI e não tinha. E até uma amiga nossa se propôs a conseguir essa vaga porque ela é advogada. E aí surgiu uma vaga muito longe. Mas a gente não tinha muito entendimento dos riscos, né? Era tudo novo pra gente. Faltava saúde para Sofia. Imagina se eu acreditasse que porque eu estava indo à igreja, porque eu servia ao Senhor, nada irá me faltar. Eu tinha saído, desistido. Faltou saúde para minha filha. E aí nós recebemos uma notícia. Fomos chamados na sala. E o Ítalo até sabe contar essa história melhor, porque a minha memória, graças a Deus, precisa de oração. Mas nós fomos chamados na sala com todos os responsáveis e disse: Sheila, essa viagem ela é muito perigosa para ela. Pode ser que ela não consiga chegar ao destino. O que você quer? Fazer algo com as suas mãos? Assim, agora eu estou entrando em analogia com a nossa linguagem. Ou confiar em Deus e deixar ela nesse lugar esperando uma vaga. Aí eu falei, eu prefiro confiar em Deus, porque ela não morreria de qualquer jeito, se ela pegasse essa viagem, ou se ela ficar nessa sala não apropriada. Ela não está na mão de um carro, de uma distância, de um hospital, ela está nas mãos do Senhor. Ela ficou, foi no outro dia, Ítalo, saiu uma vaga, ali no mesmo hospital, na UTI. Imagina se eu tivesse desesperadamente aceitado a condição de levá-la para um outro lugar, confiando na força do meu braço e da minha decisão. E ela ficou na UTI. Resumindo, depois ela teve que ficar 9 meses usando uma traqueostomia, que é um aparelho de respirar. Eu não sabia cuidar, era muito difícil, tudo muito novo, era um desespero. Embora eu não tivesse medo, porque eu sabia que Deus estava comigo. Mas eu precisava de uma pessoa para auxiliar, uma fisioterapeuta pulmonar. Eu não tinha, para ser bem sincera com vocês, eu nem tinha dinheiro para pagar. Porque eu precisaria de 9 meses desse acompanhamento. É muito dinheiro. E aí nós tínhamos amigos muito íntimos, muito próximos, e eu nem sabia, só sabia que ela era fisioterapeuta. Aí ela falou, Sheila, eu quero cuidar da Sofia. Aí eu, como assim? Essa é a minha área, eu trabalho em CTI, sou fisioterapeuta pulmonar. Eu vou cuidar dela. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Entende que a tônica desse salmo não é te fazer entender que você terá todas as coisas e que nada irá te faltar. E também não está certo quando as pessoas falam, é nada mesmo, hein? Não vai te faltar nada, não vai te faltar nem isso, nem tribulação. Não é bem isso que o texto está falando. O texto está te encorajando e dizendo, o Senhor, que é o seu pastor, que é o seu amigo, mesmo que falte o que faltar, Ele não te faltará. E Ele entrará com a provisão. A sua vida é diferente quando você tem alguma coisa porque não te falta nada, ou quando na falta de alguma coisa o Senhor entra com provisão para que através da sua vida o nome dele seja glorificado. O que você prefere? Que não te falte nada e sua vida seja um marasmo porque você tem tudo? Ou que Deus seja na sua vida como seu amigo, seu pastor? No meio desse caminho, Davi passando pelas montanhas, pelos vales, ele diz, versículo 4, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.